recebê-los mais uma vez. Nós vamos para a nossa prece, apaziguar nossos corações, nos mantermos aí nesse clima de vibrações amorosas que já foram emanados pela espiritualidade amiga. Vamos assim acalmando nossos corações, agradecendo a Jesus, o Divino Mestre, o amigo de todas as horas, dos momentos de alegria, mas em especial de nossos momentos de tristeza e dificuldades. Agradecemos aos amigos espirituais, aos companheiros que foram preparando este ambiente para nos auxiliarem a termos ouvidos de ouvir e olhos de ver. E assim, Mestre, iniciamos as tarefas desta noite na Tua paz, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Para aqueles que estão vendo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós fazemos uma vez por mês o curso da Associação Médico Espírita de Osasco. E coincide com a data de hoje, sempre na última quarta-feira do mês. Até o mês retrasado era realizado às 19 horas e a gente puxou para as 20 horas para que mais pessoas pudessem aí, aproveitar esse momento e conseguissem aí um prazer entrar em contato um pouco com aquilo que a gente tem oferecido, ok? E esse curso ele tem sido baseado nesta obra, que é o Saúde Integral, uma interação entre ciência e espiritualidade. É uma obra que foi publicada pela Associação Médico Espírita do Brasil e os temas, diversos assuntos aí, foram todos eles construídos sobre diversas palestras realizadas no Medinesp, que é o Congresso Médico Espírita, o nosso Congresso Nacional, que ocorre a cada 2 anos. E esse livro é referente ao evento de 2013. E aí nós temos trazido aí os diversos temas e já estamos na segunda parte. A segunda parte do livro fala sobre o cuidado integral do paciente. E o tema de hoje é a mediunidade na prática médica. É um assunto teoricamente mais específico, porque ele vai dizendo sobre a mediunidade na prática médica, mas que fala sobre a mediunidade no contato com o próximo e que diz respeito a todos nós. O capítulo foi elaborado pelo Dr. Jaider Rodrigues de Paulo, que é psiquiatra, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. E é interessante que ele vai trazendo os conceitos e amarrando um pouco dessas ideias da mediunidade, dos seus conceitos clássicos, que de alguma forma nós já vamos entrando em contato, em especial através do livro dos médiuns, entendendo a mediunidade aí como uma faculdade do ser humano, um atributo do ser. E compreendendo aí, no seu conceito que nos é trazido por Kardec e pelos espíritos, como sendo aí algo que pertence ou faz parte de todo e qualquer ser humano. Então, uma faculdade que todos nós possuímos, indistintamente, nos mais diversos graus. Portanto, existe o quê? Um espectro, existe uma gradação. Desde aqueles que percebem e sentem menos a influência do mundo espiritual ou das energias, das vibrações, e para aqueles que também são mais ostensivos, para aqueles que vão percebendo de uma outra maneira de sentir o mundo, de perceber o mundo. Nós temos exemplos clássicos de mediunidade ostensiva, talvez a maior antena psíquica que já existiu na história da humanidade, sem dúvida foi Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, fenômenos fantásticos, dos mais diversos, até fenômenos físicos de materialização, até aquilo que nós conhecemos bem, que é toda a sua psicografia, as questões da psicofonia, e que nos deixaram mais de 400 obras. Então nós temos aí, em Chico Xavier, essa antena, um padrão de um médium extremamente ostensivo, de um mediunato, de alguém que foi desenvolvendo essa faculdade durante milênios. Milênios, nas suas mais diversas encarnações, por aquilo que se sabe, ele foi médium, sem dúvida, e foi desenvolvendo, foi ampliando essa capacidade até alcançar o que ele alcançou nessa última existência. E, como já coloquei, nesse bolo onde todos nós estamos, enquanto médiuns, menos ostensivos, porém sensíveis a tudo aquilo que nos rodeia.
Por vezes a ideia que se tem de mediunidade é um instrumento do mundo espiritual. Isso é uma visão muito reducionista do que é mediunidade. Nós precisamos compreender a mediunidade como essa faculdade do ser humano que nos abre uma janela, não só para o mundo invisível, mas abre uma janela em especial para nós mesmos, que faz com que nós consigamos entrar em contato com questões que são extremamente íntimas, profundas do ser. Nós não somos produtos de apenas uma existência, de um momento reencarnatório. Nós estamos nos construindo ao longo de milênios também. Então essa janela da mediunidade, dessa ampliação da sensibilidade e da percepção, ela possibilita com que nós mergulhemos em nós mesmos, em primeiro lugar, antes do que servir de simples instrumento para o mundo invisível. E nós igualmente estamos mergulhados no universo de ondas, e obviamente que vamos percebendo essas ondas. Então neste momento, todos estão pensando indistintamente, e pensamento é matéria mental a se projetar no espaço. Ela se projeta, ela cria uma vibração, ela cria diversos tipos de vibração, com suas energias específicas, com as ideias que são geradas, criadas, permeadas de emoção e de sentimento. E como nós bem sabemos, por aquilo que também nos é trazido pela doutrina espírita, e nós temos aí um pesquisador que colaborou muito nesse sentido, foi o professor Ernesto Bosano, um italiano, e tem um livro chamado Pensamento e Vontade, alguém que faz uma análise profunda a respeito do que é o pensamento. E vem falando do pensamento enquanto formas de pensamento, enquanto o pensamento como algo vivo, que tem energia, que vibra, indicando que o pensamento é uma projeção do ser espiritual. Que o cérebro é instrumento de manifestação da mente, mas que ele serve para que o fluido mental, ou seja, o pensamento, ele consiga se expressar. E se expressa através do quê? Neste momento, através do verbo, através da palavra, mas não só. Eu penso, falo, expresso de alguma forma o que estou pensando, as ideias geradas, ricas de energia, de sentimento, de emoção, mas também se projeta no espaço. E aí nós vamos saturando esse ambiente das mais diversas ideias, das mais diversas emoções e sentimentos. E nós vamos o quê? Nos influenciando o tempo todo. Essa sensação, essa percepção dessas vibrações, dessas energias, elas ocorrem graças às faculdades mediúnicas. Então, enquanto médiuns que somos, dessa faculdade que permite a percepção do mundo invisível, mas que diz respeito não só às entidades, às inteligências desencarnadas, elas possibilitam também entrar em contato com essas energias, com essas vibrações, com as ondas mentais. E é simples. Qualquer um de nós já viveu a experiência de entrar em algum lugar e de repente não sentir tão bem assim. Isso aqui é vibração, é energia que está saturando aquele ambiente, mas que carrega o quê? Ideia, emoção, sentimento. Nós percebemos aquilo e nos toca de alguma maneira. E nos tocando de alguma maneira, nós reagimos. Isso é mediunidade. Ao mesmo tempo, por vezes entramos em algum lugar e nos sentimos muito bem. Então, aquele ambiente está saturado de energias, de ideias geradas, de emoções e sentimentos que são salutares. E, portanto, a nossa reação é de bem-estar. Isso é graças às faculdades mediúnicas. Se nós fôssemos pedras sem sensibilidade nenhuma, eu entraria em ambos os lugares e não sentiria absolutamente nada. Talvez pelo olhar, por ver determinada situação, eu faria certas interpretações, mas não perceberia. Porque percebemos com vários sentidos. A mediunidade nos favorece dessa maneira. Então, entender como aquilo que também o Dr. Jader vai colocando no seu capítulo, que é, por exemplo, a mediunidade na prática médica, nós estamos falando do quê? De relacionamento. E relacionamento, enfim, faz parte do nosso dia a dia. Todos nós nos relacionamos. Claro que ele traz um contexto algo muito específico, de como um profissional de saúde ele vai se relacionar com aquele que o busca em sofrimento, o seu paciente. Mas naquele momento se cria um vínculo. Existe simpatia, empatia, transferência, contra-transferência, que são aí termos também utilizados pela psicologia. A maneira como eu sinto o outro, eu percebo. Esse sentir, esse vínculo com o outro é mediunidade. Eu já estabeleço um vínculo mediúnico naquele momento. Porque afinal de contas é de espírito para espírito. Encarnados, mas somos espíritos.
ambos pensando, aquele que me traz aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está percebendo, e o profissional do outro lado que vai fazendo aí, ou vai elaborando a sua teoria diagnóstica para depois ele conseguir levar uma terapêutica, dentro daquilo que ele observa, dentro daquilo que ele vai escutando. Então, nesse momento se cria esse vínculo. Esse vínculo é importantíssimo. Esse vínculo é mediúnico. O próprio paciente, quando ele entra no ambiente, seja de um médico, seja de um psicólogo, de qualquer outro profissional de saúde, ele pode perceber o ambiente, ele vai sentir, ele se sente bem ou não, a depender. E isso são experiências práticas de todos nós. Vamos no hospital, um espaço de muita agitação, um pronto-socorro. Não é dos mais suaves, não é dos mais leves. Percebe-se um ambiente mais denso, aquilo que exige mais de nós em termos de senso-percepção. Por vezes a gente passa mal naqueles ambientes. E aí você precisa se manter num clima de vigilância, de oração, enfim, de prece, para manter uma certa estabilidade. O próprio profissional que lá está trabalhando também tem exigência e a necessidade de se manter num clima de vibração amorosa, justamente para poder colaborar nesse ambiente que tem que ser destinado à saúde. E a partir disso vamos entendendo que, seja um hospital, seja um consultório, seja um posto de saúde, o que for, são santuários da alma. E os santuários não estão restritos somente ao quê? A uma casa espírita, a uma igreja. Não somente. O mundo é um santuário da alma. O mundo deveria ser esse espaço santificado, no qual todos nós vamos trabalhando para o nosso próprio crescimento. Então, no contato, na relação que vai se criando entre o profissional de saúde e o seu paciente, aquilo deve ser um vínculo também santificado, nesse sentido. Não do sacro, não do místico, não do religioso em termos institucionais, não é isso, mas do respeito, da escuta empática que deve haver, do carinho que deve acontecer para que também o outro que está mais fragilizado se sinta o quê? Acolhido. Nem sempre isso é possível, por mil motivos. Seja porque o profissional de saúde também não está no seu melhor dia, seja porque o paciente também vive dentro das suas expectativas, mas tudo isso é energia, é vibração, são ondas mentais que vão circulando naquele momento. E para servir também de base dentro desse capítulo que nos é trazido, eu trouxe um artigo da Revista Espírita, que tem como subtítulo o Jornal de Estudos Psicológicos. Uma obra riquíssima, muito pouco estudada dentro da doutrina espírita, e que é um material que Kardec nos traz de muitos e muitos anos da Sociedade Espírita de Paris. E o artigo que eu trago é do ano de 1867, que tem como título Os Médicos Médiuns. E é muito interessante, porque além de ele trazer conceitos que dizem respeito, sim, ao médico profissional de saúde como médium, nos serve muito para o entendimento daquilo que é feito na casa espírita. E às vezes as ideias que nós vamos criando em relação à casa espírita, como espaços de cura no sentido de extirpar a doença, que são as expectativas que nós temos muitas vezes. Vou numa instituição religiosa, vou na casa espírita para arrancar a doença, e não para me educar, não para transformar, não para entender que aquela doença não por vezes é um instrumento de cura, a própria doença. Que a doença ela está me auxiliando para que eu possa me transformar e alçar voos maiores. Tem uma fala de Clarence, um instrutor espiritual, da obra de André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu. Ele conversando com André Luiz e mais um outro companheiro, ele diz que depois de Deus, a dor é o maior instrumento de modificação do ser. Vejam só. Depois de Deus, o maior instrumento que nós temos é a dor. E nós vemos a dor dessa forma? Não. Nós queremos eliminar a dor, arrancar a dor. Nós olhamos para a dor e queremos o quê? Olhamos para aquilo como se fosse um castigo, praticamente. E não. A dor enquanto instrumento pedagógico divino, uma manifestação divina de amor, que nos auxilia a educar pensamento e sentimento. Então ela é extremamente importante. Então o profissional de saúde também está naquele momento, ou deveria estar naquele instante, não para arrancar a dor, não para eliminar a dor, mas para auxiliar o seu paciente a trabalhar essa dor,
para entender que a dor na sua vida ela pode ser extremamente importante, porque fará com que ele cresça, com que ele consiga aí trabalhar a sua emoção, o seu sentimento, alinhar os seus pensamentos, alcançar o objetivo maior que é a evolução do ser, do espírito. Então Kardec, eu vou trazendo alguns trechos porque são muito interessantes, num raciocínio muito claro, o que ele vai falando, por exemplo, dos médicos médios. Primeiro ele diz assim, um dos trechos, estou pincelando alguns trechos. Muitos verão desenvolver-se em si faculdades intuitivas, que lhes serão um precioso auxílio na prática. A intuição é também um desses atributos da mediunidade, e que é muito pouco utilizado. Então, qualquer um de nós pode e deve se abrir às intuições, deve se permitir a intuição, e deve estar preparado para tal. Então, quando nos é colocado por Jesus na importância da vigilância e da oração, é porque também nos auxilia a preparar um ambiente íntimo e nos abrimos às intuições que são as mais salutares. Então Kardec vai colocando nesse texto do médico médium que nós vamos nos perceber médiuns intuitivos. Vamos perceber que essa faculdade ela vai nos auxiliar muito no contato com o outro. Porque embora existam dois seres encarnados lá, existem sim aqueles espíritos que lhe dão suporte àquele profissional, e os espíritos que dão suporte ao paciente. Num trabalho em conjunto, o trabalho é coletivo, para que todos consigam alcançar o objetivo comum, que é por vezes o diagnóstico e uma terapêutica correta. O médico médium não é aquele que vai transformar de forma miraculosa aquele seu paciente, mas que por vezes vai ser intuído para alcançar o melhor diagnóstico, o diagnóstico mais correto e a melhor terapêutica. E ele continua, tem um trecho também importantíssimo. Dissemos e repetimos, seria um erro crer que a mediunidade curadora venha destruir a medicina e os médicos. Quer dizer, isso é um pensamento. Vão surgir médiuns curadores, vão transformar tudo que é doença em saúde, e a medicina acaba sendo destruída. Ele diz que não. Ela vem lhes abrir novo caminho, mostrar-lhes na natureza recursos e forças que ignoravam e com as quais podem beneficiar a ciência e os seus doentes. Numa palavra, provar-lhes que não sabem tudo, já que há pessoas que fora da ciência oficial, que é a nossa ciência, a ciência dos homens, conseguem o que eles mesmos não conseguem. Assim, não temos nenhuma dúvida de que um dia haja médicos médiuns, como há médiuns médicos, que a ciência adquirida juntarão um de faculdades mediúnicas especiais. Ou seja, ele faz uma diferenciação do que é o médico médium e o médium médico. Talvez hoje menos, mas as histórias são diversas, de médiuns com propriedades curativas importantes, seja para manipulação fluídica, ou seja, médiuns também de manifestação física. Talvez o Zé igual foi um dos mais conhecidos, que se utilizava de instrumentos, ele cortava e através das suas propriedades mediúnicas curava, arrancava tumores, coisas fantásticas. Quem tiver a oportunidade entra em contato na internet vai achar muito material do Zé igual. Era um médium. Era médico? Não, mas poderia ser considerado um médium médico, como nos diz Kardec. Não tinha um conhecimento da ciência oficial, mas talvez tivesse conhecimento da medicina e de encarnações anteriores, porque os espíritos vão se utilizando do seu conhecimento também para ingresso de existências passadas e das suas propriedades fluídicas de um médium que era ostensivo. Então as suas energias, as suas vibrações permitiam que esse tipo de cura acontecesse. Então esse seria um médium médium, diferente do médico médium, que é o profissional que tem o seu entendimento da ciência oficial, tem o seu estudo, mas que de alguma forma também vai se abrindo às intuições. Nem todo médico, obviamente, acaba entrando em contato com as questões mediúnicas, as aprofundas, por vezes não faz parte do seu entendimento, mas nem por isso ele deixa de ser médium, nem por isso ele deixa de ser intuído na sua prática, nas suas ações. Obviamente que desde que você tenha o conhecimento, você sabe que aquele ambiente pode sim estar aí cheio de outros companheiros que vão auxiliar na sua prática. Então isso de alguma forma acaba favorecendo. Daí a necessidade de estudo, de aprofundar o conhecimento.
doutrina espírita ela precisa ser estudada, compreendida, aprofundada e obviamente, vivenciada. Sempre com a base evangélica, com a base daquilo que Jesus nos traz, nos favorecendo em termos de emoção e sentimento, e nos favorecendo um padrão de pensamento mais tranquilo, mais equilibrado. A partir disso, nós vamos criando o quê? Sintonias que são adequadas e favorecendo com que espíritos afins se aproximem e nos auxiliem, nos amparem em nossa prática. Então esse trecho aqui de Kardec é muito interessante. Mais adiante, ele diz assim, o desinteresse material, que é um dos atributos essenciais da mediunidade curadora, será também uma das condições da medicina mediúnica? Como então conciliar as exigências da profissão com uma abnegação absoluta? E por que ele faz esses questionamentos? Porque obviamente quem é médium não pode cobrar. Dai de graça o que de graça recebeis. Quer dizer, é uma faculdade ostensiva, obviamente inerente ao próprio ser, mas bem sabemos que o médium não pode ter nenhum tipo de cobrança. E não digo só de cobrança material. Falo também de questões íntimas que nos são trazidas. Por vezes o médium está numa casa espírita e não cobra nada, mas ele adora um elogio. É uma cobrança. Ele se permite o tempo todo o elogio, ele se coloca para isso. Ele está sempre na linha de frente porque ele quer um elogio. Porque é o médium da casa, é o médium que cura, é o médium que faz isso, é o médium que faz aquilo. É uma cobrança? De alguma forma sim. Existe essa troca. Então é exigido do médium, sem dúvida, dentro das questões morais, essa abnegação. Mas ele vai colocando, ele vai questionando. Mas a medicina mediúnica, no sentido profissional, que talvez já percebendo um pouco da atuação desses companheiros que o acompanham, que o intuem, como que é isso? Kardec vai trazendo mais adiante, né? O saber do médico é, pois, uma conquista pessoal. Isso serve para o médico, serve para o psicólogo, serve para qualquer profissional. Porque a mediunidade, enquanto uma faculdade do ser humano, ela vai se manifestar para todos, indistintamente. Indistintamente. Quando nós estamos aí abertos para a prática do bem, vinculados ao alto, na busca sempre de favorecer o coletivo, de favorecer a sociedade, nós estamos sendo inspirados e intuídos o tempo todo. Isso serve para o médico, para o psicólogo, e em épocas de eleições serve sem dúvida para o político. Não é? Então nós temos diversas histórias de políticos que eram influenciados e eram inspirados pela espiritualidade. Freitas Nobre era um deles, por exemplo. Freitas Nobre, que foi marido da doutora Marlene Nobre, uma das fundadoras da AB Brasil. Freitas Nobre, que foi político aqui em São Paulo e que recebia cartas, isso está dentro das obras, né? De obras que a própria doutora Marlene trouxe dela, falando do marido, recebia cartas de Chico. E quem escrevia essas cartas? Dr. Bezerra de Menezes, orientando muito das ações políticas de Freitas Nobre. Que também foi político. E o Dr. Bezerra, que também foi político. Que eram o quê? Inspirados. Então, sempre que nos colocamos à disposição, independente de nossas ações, estamos sendo intuídos e inspirados. Por isso que ele vai colocando. Sendo uma conquista pessoal, que não é o caso da mediunidade. Se ao saber humano os espíritos juntam seu concurso pelo dom de uma aptidão mediúnica, para o médico é um meio a mais de esclarecer, de agir com mais segurança e eficácia, pelo que deve ser reconhecido, mas não deixa de ser sempre médico, ou seja, ele tem o seu conhecimento, tem as suas conquistas, todo e qualquer profissional tem o seu estudo, aprofunda, e as questões mediúnicas são algo a mais. É algo que vai favorecer muito com que a sua prática possa aí alcançar os seus objetivos maiores. E ele diz, continua, é a sua profissão, que não deixa para fazer esse médium. Nada há, pois, de repreensível que continue a dela viver. Um pouco mais adiante, a assistência dos espíritos, muitas vezes é inconsciente, é intuitiva, e sua intervenção, por vezes, se confunde com o emprego dos meios ordinários de cura. Ou seja, é muito sutil, ela vai acontecendo de uma forma intuitiva. O médico já tem a sua base, o profissional de saúde já tem a sua base. Mas, por vezes, ele tem uma base teórica e ele vai pensando numa linha. Eu creio que o diagnóstico é esse.
mas ele é aberto às intuições, entendendo que sim, ele pode receber o auxílio do mundo invisível. Muitas vezes talvez não esteja concentrado nesse momento para isso, mas alguém que se presta a esse momento, no contato com o outro para poder auxiliar, ele vai receber as inspirações. E recebendo essas inspirações, ele sai de um caminho A para um caminho B e alcança o objetivo maior, de poder ter um bom diagnóstico, uma boa terapêutica. O médico médico, ele vai colocar aqui, não vai entrar em transe no meio de uma consulta. Às vezes as pessoas criam uma série de fantasias, né? Por que não? Por que não? Mas quantas vezes as pessoas vão procurar, e isso, conversando com os mais diversos colegas, o médico espírita ali lê aura, ele faz isso, faz aquilo. Não, né? Ou se for médico sensível, ou médium ostensivo, também pode até ter uma percepção maior, mas ele não vai falar essas coisas na frente do paciente. Então as pessoas criam muitas fantasias. Falam, vou procurar um profissional espírita porque ele vai ler, ou vai ver até 50ª geração, né, de todas as 1000 encarnações que eu tive, e entender porque eu estou nesse momento agora. Não. Quer dizer, a importância da espiritualidade para o profissional de saúde é entender que o ser não se reduz ao seu corpo físico. E que as questões religiosas, as questões de vínculo com o mundo maior o favorecem. Então ele vai ter recursos para poder conversar disso com o seu paciente de forma muito tranquila, muito pacífica. Você tem alguma religião? Que religião você tem? Você está frequentando, não está? Ele não está lá para fazer proselitismo, se torna espírita. Não, é incentivá-lo a buscar aquilo que faz parte das suas crenças, do que é melhor para ele. E naturalmente, obviamente, por ser um ser espiritual, se abre a essas intuições e essas percepções. E isso é muito importante. E continua adiante. Dissemos que a mediunidade curadora não matará a medicina nem os médicos. Isso eu já tinha colocado antes. Mas não pode deixar de modificar profundamente a ciência médica. Sem dúvida haverá sempre médiuns curadores, porque sempre os houve, e esta faculdade está na natureza, mas serão menos numerosos e menos procurados, à medida que o número de médicos médiuns aumentar. E quando a ciência e a mediunidade se prestarem mútuo apoio, ter-se-á mais confiança nos médicos quando forem médiuns, e mais confiança nos médiuns quando forem médicos. E isso a gente observa. Os espaços que são colocados como de mediunidade curativa são cada vez mais raros. Os médiuns curadores não são tão vistos assim como já foram vistos. Kardec já vinha colocando isso. À medida que o homem também vai evoluindo, a ciência vai evoluindo, e os próprios profissionais vão percebendo que existe uma espécie de sexto sentido que o espiritismo chama de mediunidade, e que ele pode se abrir a essas intuições, ele vai utilizar ambos os recursos. Não se podem contestar as virtudes curativas de certas plantas e de outras substâncias. Vejam só que interessante esse trecho para finalizar. Que a providência pôs ao alcance do homem, colocando o remédio ao lado do mal. Porque nós olhamos para o remédio e ele é sinônimo do quê? De mal. Alguém gosta de tomar remédio aqui? Ninguém. Que bom. Remédio, como eu coloco, não é questão de gosto, é questão de necessidade, mas também é instrumento divino. E nós olhamos para a medicação e dizemos, isso é químico, e a planta é natural. Tudo vem da natureza, tudo provém da natureza. E ele vai colocando, não se podem contestar as virtudes curativas de certas plantas. E aí temos a homeopatia, que não se origina só das plantas, mas também das plantas. Temos outras aí correntes, não digo nem dentro da ciência oficial, porque por vezes não são colocados como ciência oficial, como os florais e outros tipos terapêuticos, mas que nós sabemos que provém dos vegetais, das plantas, e que tem as suas propriedades curativas. Então tem, assim como de outras substâncias. E essas outras substâncias, por vezes, são essas substâncias que são manipuladas pelos laboratórios, no intuito de poder favorecer o ser. Então nós precisamos e devemos sim lançar mão desses recursos terapêuticos, sem preconceitos, entendendo que eles são importantes para a nossa vida, quando necessários, né? Ora, como os médiuns curadores só agem por influência fluídica, sem o emprego de medicamentos, se um dia devessem suplantar a medicina, resultaria que, dotando as plantas de propriedades curativas, Deus teria feito uma coisa inútil,
o que não é admissível. Ou seja, se nós olharmos para as medicações e cremos que elas não nos auxiliam, Deus teria criado algo inútil. Isso é impossível de pensar do Criador, da perfeição absoluta, da inteligência suprema. Deve-se, pois, considerar a mediunidade curadora como um modo especial e não como um meio absoluto de cura. O fluido como um novo agente terapêutico aplicável em certos casos e que vem acrescentar um novo recurso à medicina. Em consequência, a mediunidade curadora e a medicina como devendo, de agora em diante, marchar simultaneamente, destinadas a se auxiliarem mutuamente, a se suplementarem e a se completarem uma pela outra. Eis porque se pode ser médico sem ser médium curador, e médium curador sem ser médium. A importância dos fluidos, de questões que nós já abordamos aqui também, que envolvem o magnetismo. Quando se fala de fluido, se fala de fluido magnético, dessas vibrações, dessas energias que fazem parte tanto do espírito desencarnado quanto do espírito encarnado e que têm as suas propriedades curativas, que elas se saturam de nossas emoções e sentimentos e que elas vão transformando molécula a molécula. Coisas que a Casa Espírita já faz há muito tempo, que é o passe. A aplicação do passe, pela energia, pelo fluido magnético, é isso. Que inclusive entrou na Casa Espírita via médicos homeopatas, com a sustentação e a base de Mesmer, que era um médico do século XVIII, que é quem cunha esse termo magnetismo, e era muito recomendado por Samuel Hahnemann, que era o pai da homeopatia, falando das propriedades fluídicas, da importância disso na cura do próximo. Cura em que sentido? Cura daquilo que pode auxiliar o ser no seu equilíbrio orgânico, psíquico e emocional. Cura enquanto transformação, isso depende única e exclusivamente de cada um de nós. De cada um de nós. Vamos lembrar de Jesus quando dizia o quê? A tua fé te curou. A tua fé. Jesus com propriedades fluídicas, magnéticas, fenomenais, incríveis, de um coração amoroso e que conseguia ir através do seu toque, através do seu olhar, através do seu carinho, alcançar aquelas curas. E por que, entre aspas? Porque sabemos sim que muitos daqueles que se beneficiaram daqueles cuidados de Jesus, por vezes voltaram a ficar cegos, voltaram a ficar leprosos. Mas por quê? Porque não houve a transformação íntima para sustentar aquela cura. Então a sustentação da melhora, da transformação depende de nós, de cada um de nós. Os recursos estão aí. À medida que eu me permito abraçar esses recursos, a seguir as orientações daqueles que nos rodeiam e nos querem bem, somado em especial ao Evangelho do Cristo, eu me transformo. Aí sim eu posso dizer, eu me curei. Porque o Evangelho de Jesus, na sua informação, na sua essência, nos auxilia a olhar de forma mais profunda para aquilo que está enraizado em nossa alma e que é a base de todos os males. Que são o quê? Orgulho, a vaidade, o ódio, a raiva, a inveja e assim por diante. É isso que nos adoece. É isso que vai refletir no nosso campo psíquico, mental e emocional, com reflexos, obviamente, no nosso corpo físico. Nosso corpo físico, por vezes, mostra esses sinais de adoecimento por aquilo que acontece no nosso íntimo em termos de emoção e pensamento. Então, era um pouco disso que o Dr. Jaider vai trazendo também dentro do seu capítulo, com a colaboração de Kardec, que tem um texto fantástico, do século XIX, de 1867, extremamente atual, mas que também nos mostra o futuro. Um grande abraço a todos. Nós estamos então agora finalizando essa parte do nosso curso e daqui a pouco cada um vai ser chamado para o passe. Abraço para aqueles também que nos assistem via internet, que a gente sabe que tem algumas centenas de pessoas que vão nos acompanhando pelos cursos e vão nos seguindo aí dentro daquilo que amem os atos que eu tenho se proposto. Muita paz.